vou aproveitar para ilustrar um pouco essa questão, entendeu? Do software, de a gente desenvolver este conhecimento, né? Bem internalizado, bem claro, né? Eu tenho um conhecido meu que era um amigo virtual, nunca encontrei ele de pessoa, do tempo do Shiny World, na época que eu era associado com o Shiny World. E ele era uma pessoa que era muito próxima a mim, tentando me promover, né? Ele me achava um cara legal e um cara com bom conhecimento, e escrevia, ainda amava os meus sete sangues, isso e aquilo. E ele trabalhava para o James o tempo todo. Ele passou 10 anos com o James, trabalhando para o James todo o tempo, e, e como um devoto e um estudante do James, né? A Betânia voltou. Uma historinha que eu estou contando, Betânia, para ilustrar um pouco a questão do software, que é fundamental. Então, esse amigo meu, esse colega meu, ele acabou deixando o James e o Shine World por causa de um conflito que rolou lá, né? Então, ele não gostou de determinadas coisas, ele deixou. Isso ocorreu já há diversos anos, isso, né? Uns 3 anos, mais ou menos. E ele estudou sempre com James. E eu já dá algum tempo que eu estudo com Swami Paramartananda, né? Esse meu amigo, ele nunca quis entrar no estudo do Swami Paramartananda, primeiro porque ele acha que ele já tinha obtido o conhecimento final, que não precisava de mais nada, etc, etc. E também porque ele acha que entrar neste campo de conhecimento das exposições dos swamis da nossa tradição envolve muito sânscrito, é muito trabalho aprender aquelas palavras sânscritas, né, etc. E ele sempre dizia, não, isso não é para mim, bababá, eu estou bem assim, eu já aprendi o que eu tinha que aprender, isso e aquilo. Então, eu continuei estudando com o Swami Paramartananda. Por isso que eu fui me afastando também do Shining World. E, e recentemente aconteceu uma coisa interessante que ilustra um pouco isso que eu estava dizendo. Eu comecei a postar de novo na minha página Facebook e este meu colega, amigo, começou a entrar ali e fazer comentários. Eu já há muito tempo que eu notava que o conhecimento dele era confuso. Então, o autoconhecimento, as noções espirituais dele era confuso, tá? Muito embora ele achasse que ele já estava, né, já tinha um conhecimento claro, etc., sabia quem ele era, etc. Então, eu já tinha notado muita incerteza, confusão, né, vagueza, superficialidade, etc. E aí ele começou a comentar alguns das minhas postagens e ele me colocou numa situação que eu tentava evitar já há muito tempo, que era confrontar ele, as compreensões dele, apontando os defeitos das compreensões dele. Mas eu acabei tendo que fazer isso, sabendo que era um risco muito grande. Eu comecei a tentar corrigir a compreensão dele e ele se sentiu muitíssimo ofendido, né? Aí ele começou a querer entrar no campo de debate, discurso, discussão, debate ou disputa, né? E acabou estragando o nosso relacionamento, muito embora eu tenha tentado, né, reconectar com ele, porque ele achou que eu expus ele, né, publicamente, e eu não tive oportunidade de dizer para ele, mas numa das coisas que eu escrevi, eu dizia assim, olha, você estudou muito Vedanta, mas estudou com um professor que era de introdução ao Vedanta, né? E você parou aí, né? Então, o seu conhecimento, ele requer trabalho, ele requer melhoramento, ele requer refinamento, entendeu? Então, ele não gostou de ouvir nada disso, e eu acho que por isso que ele não me contatou, muito embora eu tenha tentado contatá-lo. Isso significa o quê? Que se nós temos uma base de conhecimento, é a partir daquela matéria-prima, daquela base de conhecimento, que nós vamos expor aquilo que a gente sabe, sendo inspirado por Ishwara, na medida que nós estejamos muito canalizados com Ishwara. Mas Ishwara não pode fazer milagre, ele vai simplesmente inspirar a cada um de nós e expor com base no conhecimentos que nós temos, tá?
Então, eu falo tudo isso também porque um estudante do Vedanta, se ele se encontra numa posição de expor o que ele sabe, o que ela sabe para outras pessoas, existe um potencial para o ego humano desenvolver aquilo que o James ele colocou muito bem no primeiro livro dele, que ele chamava de doença da iluminação, Enlightenment Sickness, né? A doença da iluminação é uma coisa mais comum que existe. Eu sofri também disso no início, antes do Vedanta, né? O ego, ele se sobrepõe e diz assim, agora eu iluminei, agora eu realizei, agora isso e aquilo, né? Então, a doença da iluminação é uma coisa que a gente precisa ficar atento e é importante que nós estejamos, né, colocando o ego sempre, né, em muita vigilância, né, observando assim, associado à escritura e ao guru, né? Então, é um risco, porque o Maya, né, o ego, ele é cheio de truques, né? Então, tudo que eu tenho dito para você, Betânia, é porque você tem um potencial muito grande. Eu já enchi sua bola o suficiente, dizendo que você é o meu discípulo das mais qualificados, etc, etc. E, ao mesmo tempo, né? Só para te dar uma dimensão da problemática, né? O James, que publicamente já disse diversas vezes que ele sofreu, uma vez uma pessoa, eu estava fazendo um seminário com ele, a pessoa perguntou, James, você fala tanto desse doença da iluminação, e você também ficou doente? Você também sofreu essa doença? Aí eu fiquei assim, agora eu quero ver o que ele vai dizer publicamente. Tinha umas 50 pessoas, né, sendo registrado online e tudo mais. Ele falou assim, com toda a honestidade dele, né, que ele é muito transparente, ele disse, claro que eu sofri, é por isso que eu sou um experto neste assunto, né? Então, o que que acontece? Nesses encontros com ele costumava, e uma vez, ele compartilhou o fato que, de vez em quando, o Swami Shimayananda, porque ele ficou só 2 anos lá, coladinho no Swami Shimayananda, depois ele foi para o mundo e sofreu, né, a doença da iluminação, né, por muito tempo. E ele disse que o Swami Shimayananda, de vez em quando, destruía com ele publicamente diante de todos os outros, mas arrasava com ele, entendeu? Expondo, né, a arrogância, a vaidade, o ego, isso e aquilo, tá? Então, é o jeitão do Swami, ele via um potencial muito grande no James, ao mesmo tempo, o James compartilhou com alguns de nós que o Swami queria que o James ficasse ali, que se tornasse sannyasi e ficasse, né, próximo dele, né? Mas o James saiu, né? Então, essa situação do ego é uma coisa mais comum que existe, né? O guru, que já tem o ego mais bem resolvido, ele tenta proteger um pouco, mas tem muito pouco, né, que o professor pode fazer, né? Cabe a cada um de nós ficar de olho nesse aspecto, né, da nossa natureza aparente humana, que é o ego, né? Então, isso para ilustrar que esse meu amigo foi embora, ele não está mais mandando contato, simplesmente porque eu apontei para ele que o conhecimento dele requeria correção, revisão, melhoramento, e com base no quê? Porque ele parou e eu estou, né, sempre em contato com as escrituras e os ensinamentos do nosso guru, Shimaya, né? É, Paramartananda, né? Então, se você estuda mais, se você se dedica mais, se você fica, né, sempre colado no seu professor, você vai aprendendo mais e mais e mais. Se você diz assim, já deu, porque agora eu realizei, né? Aí acontece mais ou menos o que eu vi acontecer com esse meu amigo. O conhecimento dele ficou para trás porque ele se expôs a uma exposição, né, introdutória do Vedanta, que era só introdutória, né? Ok. O Tá Swami bom, diz, professor. Só clareando, né? Não acho nem que eu já estou iluminada, que eu sou a luz, né, da iluminação, não iluminada.
não tem nada a ver com isso. Mas algo que está sendo importante, né? Ouvindo outras pessoas falarem sobre isso, assim, é que eu, enquanto concordo, acho que é isso mesmo, você deu mais clareza que eu, enquanto aluna, eu tenho a responsabilidade de me manter estudando tudo para poder fazer a melhor ação possível enquanto Karma Yogi, né? Essa melhor ação a serviço do campo e entregando mesmo, para mim, esse potencial é como o resultado daquilo que vai ser compartilhado ou falado, aí não é meu, né, como autora, é Ishwara mesmo, assim, mas a minha função enquanto aluna é continuar firme nos ensinamentos para que eu possa ter mais clareza para mim mesma, né? Sim, o Depois que o que é resto, esta realização ou libertação ou autoconhecimento, como queiramos, né? Ela depende, né? Essa situação, né? Chamado moksha, às vezes, ela depende de quê? De uma transferência de identidade do corpo-mente para a consciência. A consciência é uma sem a segunda, ela nem se compara com ninguém porque não existe nada para se comparar. Mas o corpo-mente, ele tem a mania de se comparar, entendeu? É uma coisa que vem de infância, vem de vidas, né? Eu sou superior, eu sou inferior, né? E os outros que vivem a partir daquela plataforma vão colocar um expositor, qualquer que seja o nível de expositor, num grauzinho mais alto. Aí é um perigo, que o ego começa a se achar um pouco, tá? Então, o que é a libertação e a importância de nós permanecermos associados à Escritura e ao Guru é porque essa transferência de identidade do corpo-mente para a consciência, ela é proporcional à neutralização do ego. O ego precisa de encolher, encolher, encolher até que ele permaneça numa proporção insignificante e facilmente administrável. Este ego nada mais é do que o sentimento, né, no âmbito dessa conversa, de que eu sou o cara, eu sou a cara, eu sou, né, eu sou isso que as pessoas estão dizendo que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou inteligente, eu estou começando a assumir tudo isso. Então, o ego nada mais é do que o sentimento, a sensação de que eu sou a pessoa, eu sou o originador, o pensador, o expositor, entendeu? Então, este sentimento de eu sou o fazedor e eu experienciador é o ego. O ego ele não desaparece com o autoconhecimento. O ego precisa de se manter em exposição, né, em associação com as escrituras, porque a neutralização desta ignorância que faz de modo que o complexo corpo-mente assuma a posição de vaidade, de arrogância, de dizer assim, eu sou, né? Eu sou um grande professor, isso e aquilo, né? Isso precisa ser neutralizado, e só é neutralizado o sentimento de ser o fazedor, o executor, o pensador, né? Através dessa associação constante com as escrituras e com o professor. Não tem outro modo, tá? Não tem outro modo. E as pessoas, quando elas crescem um pouquinho, o ego ainda está ali. Mas se elas não tiverem essa clareza, elas se afastam do professor e muitas vezes das escrituras, às vezes começa a desenvolver o meu conhecimento, né? E isso e aquilo, começa a fazer uma salada de fruta, um coquetel de misturas, aí dá no que dá toda essa galera aí no mundo do caminho direto, oferecendo alguns fragmentos de verdade misturados com um monte de interpretações ignorantes do ego do cara. Você entende, Betânia? Ok. olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishwara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento,
sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.